Capítulo 17. Tão impossível é avivar o lume com neve, como apagar o fogo do amor com palavras. Shakespeare. Londres, 3 de julho de 1805. No meio da tarde, uma agitação incomum distraiu-me enquanto eu estava relendo em meu diário os acontecimentos dos dias anteriores. Ouvi um gemido clamoroso ao longe e depois um bramido de dor. Alguém chamava pela senhora Holly e reconheci ser a voz do Sr. Burman. Caminhei lentamente até a porta e espiei o corredor, vendo-a entrar no aposento do patrão com urgência e fechar a porta em seguida. Logo James também surgiu, o olhar foi direcionado imediatamente para a porta do aposento do pai. É meu pai, está novamente com fortes dores. Isso é comum? Sim. Há alguns anos as dores começaram, mas vêm se agravando. Chamarei alguém para avaliá-lo, disse James, sério. Nesse momento, a senhora Holly saiu do aposento do Sr. Burman e, ao nos ver, caminhou em nossa direção. Penso que devemos chamar um médico, sugestionou James. Mencionei isso, mas ele não quer. Seu único pedido foi que eu levasse vinho e o deixasse em paz, comunicou a senhora Holly. Vinho? Ele quer beber ainda mais. James inquiriu, incrédulo. Disse que o vinho anestesiará sua dor. Ele tem sido muito inflexível. Um teimoso. Terei de fazer o que ele me pede. Então misture água no vinho, sugeriu James. Ele perceberá. Foi o que aconteceu na última vez que fizemos isso, recorda-se? O Sr. Burman ficou irado e atirou a taça e todo o seu conteúdo na parede. Senhora Holly, o Sr. Julius já retornou? James questionou. Ainda não, James, porém já deve estar a caminho. Ele saiu com o Sr. Richard há pelo menos 1 hora. Meu irmão saiu? Onde foi? Perguntei surpresa que Richard tivesse saído sozinho sem me comunicar. Não sei, senhorita, disse a senhora Holly novamente mais formal do que eu gostaria. Com licença, vou levar o vinho para o Sr. Burman. James, sabe onde Richard está? Sim, eu sei, Lola. Devo me preocupar? Creio que não. Seu irmão apenas foi conversar com um amigo. Amigo? Richard não tem amigos em Londres. Ele foi ver o Sr. Thompson, concluí. O que mais faria em uma cidade onde não conhece alguém? Talvez tenha razão, concordou James cauteloso. James, o que Richard lhe contou sobre o Sr. Thompson? Sei que estavam juntos naquela noite quando foram ao clube de cavalheiros. O que viram que deixou meu irmão tão agitado? Lola, há um motivo para Richard não ter lhe contado. Eu não posso fazer isso por ele. Mas tranquilize-se, seu irmão é um homem bom e sensato e sabe o que faz. Espero verdadeiramente que saiba. Suspirei fundo, preocupada, distraindo-me por alguns segundos com meus pensamentos. O que vai fazer agora? Perguntou James de repente, mudando o assunto e sorrindo para mim. Pensei em lhe mostrar certo retrato. Não vai sair buscar um médico para seu pai? Sim, assim que o Sr. Julius entrar pelos portões eu irei. Mas enquanto ele não chega, dispomos de alguns minutos, será o suficiente. Como não concordar com aquele pedido? Imediatamente aqueci com a ideia. James foi ao gazebo e me aguardou chegar, o que aconteceu em apenas poucos minutos, pois eu estava ansiosa para ver meu retrato. Quando entrei, a tela estava ainda coberta pelo tecido branco e uma luminosidade mágica entrava pela janela, atravessando as cortinas translúcidas e formando luzes coloridas com o reflexo do sol, onde pequeninos pontos dourados brilhavam. Venha. James segurou minha mão e me levou para junto da tela. Feche os olhos, pediu. Fiz o que ele solicitava, com o coração palpitando de ansiedade. Agora pode abrir.
Assim que abri meus olhos, fiquei estarrecida com o que vi. Eu havia sido retratada de uma forma tão linda e perfeita que jamais poderia descrever. Era como se eu me olhasse em um espelho ou em uma plácida lagoa. Meus olhos, meus cabelos, minha pele, meus lábios estavam fielmente representados naquela pintura, no meu retrato. É tão lindo, perfeito, falei emocionada, assim como a senhorita. Não, é ainda mais. Há aquilo que me disse quando nos conhecemos sobre captar a alma de uma pessoa, a essência do que se é. Essa pintura é tudo o que sou e ainda mais, pois há um pouco de você nela. Há um pouco de mim na sua pintura? Sim, pois dizem que há sempre um pouco do artista em suas obras. Mas e em você há quanto de mim? Perguntou James, aproximando-se mais de mim. Há muito, James. E cada dia há mais, confessei ruborizando. Então ouvimos um barulho na porta e antes que pudéssemos reagir, ela foi aberta, revelando a senhora Holly com um ar preocupado. James, penso que deveriam voltar para a mansão. O que houve? Ele perguntou com um senho vincado. Meu pai piorou? Não, mas seu pai viu a senhorita Gibbons entrar neste gazebo. Tenho certeza de que viu, pois ele estava voltado para a janela quando a senhorita entrou. Eu estava logo atrás, vi quando ele contraiu o rosto e fixou seu olhar no jardim. O aposento do Sr. Burman tem uma ótima visão para todo o jardim e para este gazebo também. Senhora Holly, é possível que tenha visto James também? Tenho certeza de que ele viu apenas a senhorita. Eu mesma o vi se levantar da cama e ir para a janela no instante em que a senhorita entrava. Antes disso, ele estava deitado. Então ele está melhor? As dores cessaram? Perguntou James. Não. Ele ainda está com dores, mas se recusou a comer o caldo que lhe preparei e tentou se levantar. Caminhou um pouco, mas percebi que fez isso com muito esforço. Depois bebeu o vinho que eu levei. E James, ele se recusa a ver qualquer médico, então não adiantará chamar um, pois seu pai não abrirá a porta do aposento para médico algum. Foi o que ele disse. Oh, James, que coisa mais linda! A senhora Holly exprimiu quando finalmente percebeu meu retrato. A modelo ajudou. Sei que a beleza da original supera a pintura, falou James sorrindo. Não, James, está perfeito. Querido, sua mãe teria ficado muito orgulhosa. Sabe como ela sempre desejou poder pintar lindos retratos. Você é fabuloso nisso, estou encantada, disse ela e depois nos deixou a sós. James, definitivamente precisamos fazer algo para que o Sr. Julius e a Sra. Holly se encontrem. Falei determinada, assim que a vi se afastar. O Sr. Julius e a Sra. Holly? Sim, James. Acaso não percebeu que o homem por quem a Sra. Holly foi apaixonada é o Sr. Julius? Bem, sim. Já pensei nisso algumas vezes, mas nunca ousei perguntar à Sra. Holly para confirmar. Pois eu ousei. E agora que sei de tudo, sinto que não podemos deixar de fazer algo para ajudá-los. Tantos anos se passaram, acredita que ainda se amam? O que me disse sobre o amor? O que Shakespeare disse sobre ser eterno quando verdadeiro? O amor por acaso envelhece? Está certa. O verdadeiro amor não envelhece nem perece. Mas, Lola, como podemos ajudá-los? Traçaremos um plano para reaproximá-los. Quando o Sr. Julius voltar, diremos a ele que queremos dar um passeio e insistirei que Holly me acompanhe. A senhora Holly não costuma se ausentar desta casa quando meu pai está aqui, especialmente agora que ele está acamado. O que justificaria sua ausência, a da senhora Holly e a minha, na mesma hora? Não sei, James, mas pensaremos em algo. Que tal amanhã?
Iremos ao Hyde Park e colocaremos o Sr. Julius e a Sra. Holly naquela charmosa embarcação do lago Serpentine. A magia daquele lugar os fará reviver a antiga paixão, falei suspirando. Então, pensa que o lago é mesmo capaz de fazer isso? Acaso ele a ajudou a se apaixonar por mim? Avaliou-me com um sorriso matreiro. James, isso é sobre a Sra. Holly e o Sr. Julius. Pedi com as faces quentes, mas recordando que sim. Meu coração começou a se desestabilizar por James desde aquele dia. Ou talvez desde a primeira vez que o vi.